novo, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula, né? Agora falando a respeito de concordância nominal. Na aula passada nós comentamos um pouco a respeito da concordância verbal, falamos um pouco sobre a classificação das palavras e da relação entre os elementos da concordância. Então nós temos lá o substantivo e nós temos uma série de palavras que concordam com ele, né? E nós temos o verbo que concorda com o sujeito formado pelo substantivo e palavras que concordam com ele. Nós na aula anterior vimos a concordância verbal, vimos casos especiais, específicos que podem gerar um pouco de dor de cabeça quando a gente fala de concordância verbal. E agora nessa aula nós vamos fazer a mesma coisa, ver um pouco a respeito da concordância nominal, qual é a regra principal de concordância nominal e quais são os casos específicos diferenciais acerca dessa concordância, tudo bem? Então vamos lá? Primeiro de tudo é importante lembrar que quais são as classes de palavras que estão diretamente relacionadas ao substantivo. Nós temos o adjetivo, que indica uma característica, uma qualidade, um defeito, algo diretamente relacionado à caracterização do substantivo. Nós temos o artigo, cuja função é definir ou indefinir o substantivo. Lembrando sempre do exemplo, o menino, um menino. O menino é específico, o menino é genérico, qualquer um, tá? Nós temos o numeral que indica valores numéricos de todo tipo, quantidade, ordem, multiplicação, divisão e assim por diante, tá? O dobro de pessoas está acompanhando essa aula. O dobro, duas vezes, é um numeral, tá? E a quarta classe que se relaciona com o substantivo é a classe dos pronomes. Qual é a função dos pronomes? Acompanhar o substantivo indicando pessoa, tá? Então, o meu amigo, meu, tá ligado ao eu, primeira pessoa, tá? O companheiro dela, terceira pessoa, dela, porque tá ligado a ela, e assim por diante. Tudo bem? Então essas são as quatro classes que vão se relacionar sempre com o substantivo, certo? E como elas vão se relacionar? Elas vão concordar com ele. Concordar de que forma? Os termos relacionados aos substantivos concordam em gênero e número com ele. Essa é a regra geral. Então vejam aí, eu coloquei 4 exemplos que na verdade dizem respeito à mesma frase. Eu peguei a mesma frase e modifiquei a estrutura dela. Nós temos aí o seu primeiro emprego autônomo, tá? Nessa frase nós temos todas as classes que se relacionam com o substantivo. Primeiro de tudo, qual é o substantivo? É a palavra emprego. Tá? Emprego é o nome de alguma coisa. Substantivo, palavra que dá nome às coisas, aos seres, às ideias, aos conceitos, etc. Aí nós temos a palavra o, que é um artigo, seu, que é um pronome possessivo, tá? De segunda ou terceira pessoa, no caso aqui é terceira pessoa, tá? O seu. Primeiro, vejam, primeiro, numeral, e autônomo, que é um adjetivo. Então nós temos as 4 classes relacionadas ao substantivo. Se eu boto o substantivo no plural, empregos, o que acontece? Todo mundo foi para o plural. Os seus primeiros empregos autônomos. Qual é a nossa tendência no dia a dia, na oralidade, no uso da língua portuguesa coloquial? Nossa tendência é pegar ali o plural nas primeiras palavras e esquecer do resto. Dizer os seus primeiros emprego autônomo. E esquece do resto. Ou os primeiros emprego dele. Né? Como quando a gente fala, os meninos vieram aqui hoje. A gente põe o plural no os e esquece do menino. Na verdade, na linguagem formal, o que a gente tem que lembrar sempre é disso. Que nós temos que botar no plural todas as palavras que estejam relacionadas ao substantivo no plural. Mesma coisa com masculino e feminino. Olha lá, mudei emprego para ocupação. Ocupação é uma palavra feminina. Logo, a sua primeira ocupação autônoma. Vejam, a sua, todos vão para o feminino, primeira e autônoma, todas estão no feminino. E se eu flexionar para o feminino plural, as suas primeiras ocupações autônomas. Então é muito importante, não importa quantas sejam as palavras, não importa quais elas sejam, o que importa é, se elas forem dessas classes, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, e elas estiverem ali fazendo alguma função, elas vão estar fazendo o quê? Vão estar relacionadas a um substantivo e por isso vão concordar com ele em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Certo? A partir daí nós temos que entender o quê? Existem algumas situações específicas, tá? Alguns casos que nós também chamamos de casos particulares. Esses casos, eles podem ser, tá, por conta da presença de 2 ou mais substantivos relacionados a um único elemento satélite, ou seja, a um único adjetivo. Isso é um caso bastante comum. Nós temos um substantivo ligado a um adjetivo, beleza. E quando tem 2? E quando tem 3? Várias palavras ligadas a um único adjetivo. O que a gente faz? A gente faz o seguinte: nós temos 4 possibilidades de resolução dessa situação. A primeira, se os substantivos que nós estamos caracterizando com aquele adjetivo forem do mesmo gênero, o adjetivo irá para o plural desse gênero ou concordará com o elemento que esteja mais próximo dele. É um processo que nós chamamos de concordância atrativa. Por quê? Porque a palavra mais próxima atrai a outra e por isso ela concorda com ela. É só olhar o exemplo que eu coloquei aí. Bondade e alegria rara, tá? Bondade e alegria são 2 substantivos, mas nós temos um único adjetivo, que é o adjetivo raro, tá? Raro vai para o feminino, porque está ligado à alegria, e bondade, a bondade, feminino também, então vai ficar rara, não vai ficar raro. Porém, bondade e alegria, singular ou plural, olha lá. Se nós quisermos, nós podemos colocar raras no plural, porque nós temos 2 substantivos do mesmo gênero, ou, caso nós quisermos, nós concordamos com aquela palavra que está mais próxima, alegria, e aí fica no singular, bondade e alegria rara. Nós podemos escolher qual dessas é a melhor opção para o que a gente pretende fazer. Quando os substantivos forem de gêneros diferentes, ou seja, quando um deles estiver no masculino e o outro estiver no feminino, o que a gente faz? O adjetivo vai para o masculino plural, tá? Ou vai concordar com aquele que estiver mais próximo dele. Então nós temos aí 2 palavras, atitude e caráter. Essas 2 palavras são substantivos, tá? Ligados a conceitos, atitude e caráter. Digamos que você está ali elaborando um documento relacionado a um funcionário e aquele documento diz respeito à atitude daquele funcionário. Então, ele tem uma atitude e um caráter apropriados à sua função. Ele não está rompendo com a ética esperada da sua profissão. Nesse sentido, atitude é a atitude, feminino, e caráter é o caráter, masculino. E aí como é que fica? Atitude e caráter, você vai concordar ou com o plural, apropriados, porque são 2 palavras, então fica no masculino plural, ou você vai concordar com a última, atitude e caráter, apropriado. Veja, apropriado está mais perto de caráter, então por isso fica no singular e no masculino. Se eu invertesse o caráter e a atitude, apropriados, ou caráter e atitude, apropriada, porque estará perto da palavra atitude. Adjetivo antes dos substantivos. Então, às vezes acontece isso também. Não é comum no português, normalmente o adjetivo vem depois, mas às vezes a gente inverte. Quando a gente tem uma situação como essa, a norma geral é que ele concorde com o substantivo que está mais próximo dele. Então, o adjetivo vai concordar. Veja que isso é uma regra bastante comum. Nesses casos que eu estou apresentando agora, ela pode servir para todos, tá? Que é essa concordância atrativa. Então, olhem ali. Mantenha desligadas as lâmpadas e os eletrodomésticos. Vejam, desligadas está no plural e no feminino, por quê? Porque está concordando com lâmpadas. Desligadas é o adjetivo, lâmpadas e eletrodomésticos são os substantivos. Se eu trocar, se eu invertesse, mantenha desligadas, não, mantenha desligados os eletrodomésticos e as lâmpadas. Ah lá, está perto de eletrodomésticos, continua no plural.
porém foi para o masculino porque eletrodomésticos está no masculino. Substantivos com sentido equivalente ou que expressam gradação. O que eu quero dizer com isso? Ou eles são sinônimos, eles têm sentido muito parecido ou quase igual, ou eles expressam um grau de evolução, um grau de mudança. Então nós temos aí, revelava pura alma e espírito. Vejam, alma e espírito são duas palavras que são sinônimas, têm um sentido muito parecido, tá? E ambas estão ligadas à palavra pura. Vai concordar com quem? Com aquele que está mais próximo. Então revelava pura alma e espírito. Se eu inverter, revelava puro espírito e alma. Então vejam, em todos esses casos, na verdade, se você lembrar da concordância atrativa, você não erra, tá? Porque a concordância atrativa é o que predomina nos casos em que nós temos dois ou mais substantivos. Esse não é o único caso particular que nós encontramos de concordância, tá? Eu destaquei algumas outras situações para auxiliar vocês, como é o caso do uso do verbo ser em frases como é necessário, é proibido, é bom e assim por diante. Essas expressões fixas, elas nos geram um pouco de dificuldade, por quê? Porque a palavra que vem logo em seguida, a gente não sabe se a gente põe no masculino ou no feminino. Quando eu digo é necessária manutenção ou é necessário manutenção? Bom, o que vai definir se o necessário aí vai estar no masculino ou no feminino é o artigo ou pronome que está entre os dois. Então nós temos aí, necessária é um adjetivo, uma característica, tá? Manutenção é uma palavra que está no feminino. Se tiver um artigo no meio, olha lá, um a, é necessária a manutenção, vai ficar no feminino. Se não tiver, vai ficar no masculino. É necessário a alimentação saudável. Mas a alimentação não é feminino? É, mas nesse caso não temos artigo, então necessário vai ficar no masculino. Então ou ele vai concordar com o que vem antes, caso tenha um artigo, ou não vai concordar, vai ficar no masculino. Tá? Que é a forma zero da língua portuguesa, é a forma mínima. Então nós temos ali, é proibida a entrada. Por que está proibida? Porque nós temos um A. E eu tenho certeza que vocês já viram vários lugares colocando a placa é proibido a entrada. Isso está errado, tá? Agora, se for é proibido entrar, aí tá certo. Por quê? Porque entrar é um verbo. Olha lá, não tem nem como pôr artigo antes de verbo, porque verbo não tem gênero. Logo a palavra fica no masculino, tá? A classe dos adjetivos, ela sofre flexão. E como eu falei para vocês, existem algumas classes que não mudam, são invariáveis. Como, por exemplo, a dos advérbios. Porém, acontece, isso não só no português, mas também em outras línguas, de você ter um advérbio e um adjetivo que, na verdade, são a mesma palavra. Tá? Às vezes você tem uma palavra que tem as duas funções, dependendo da situação. Se essa palavra for um adjetivo, ela vai sofrer flexão. Se ela for um advérbio, ela não vai. Então, como a gente lida com isso? Vamos agora acompanhar novamente. Eu tenho aí 3 exemplos de palavras que passam por esse processo. É a palavra meio, é a palavra bastante e a palavra mesmo. Essas palavras podem ser adjetivos, ou seja, características ligadas a substantivos, ou essas palavras podem ser advérbios, ou seja, eles indicam uma circunstância de modo, tempo e etc. Nesse caso, quando for um adjetivo, quando eles se referirem a substantivos, eles vão concordar com esse substantivo. Primeira frase, tomou meia garrafa de vinho. Olha lá, meia está ligado a garrafa. Garrafa é um substantivo, logo meio aqui é um adjetivo. Garrafa está no feminino, meia vai ficar no feminino. É quando a gente diz não tem meias palavras. Né? Meias palavras. O que é meias? Meia é um adjetivo, está ligado à palavra palavras. Palavras está no plural, feminino, meias palavras. Quando eu digo a frase, as alunas mesmas estudaram muito. Vejam lá, mesmas, né? Mesmas é, nesse caso, um adjetivo ligado à palavra alunas. As alunas mesmas estudaram muito. E é também o caso do bastante, que muita gente pode achar estranho essa forma, mas você sempre teve bastantes amigos e não bastante amigos, como muita gente acha que é o caso.
tá? Você sempre teve bastantes, porque bastante está ligado à palavra amigo. Por outro lado, se essas palavras não estiverem ligadas a nenhum substantivo, elas vão estar indicando uma circunstância, por isso vão ser advérbios, tá? É o caso ali de eles estavam meio ansiosos. Vejam ali, eles estavam não meios ansiosos, tá? Como não existe aquela expressão, a janela está meia aberta. Isso está errado, por quê? Meio tá ligado a quem? A janela? Não é a janela que está ao meio, na verdade é a circunstância na qual nós encontramos a janela. Então, a janela estava meio com o aberta. As crianças estavam bastante felizes. Olha lá, crianças está no plural, felizes está no plural. Por que bastante está no singular? Porque bastante não está ligado a crianças, não é bastante crianças, tá? Se fosse, seria bastantes crianças. Aqui é o bastante feliz. Feliz é um substantivo? Não, feliz é um adjetivo. Se não está ligado a substantivo, está ligado a um adjetivo, então vai ficar no singular, é um advérbio. E os jogadores treinaram mesmo. Ah lá, mesmo. Mesmo, quem é mesmo? É o mesmo jogador? Não, não é o mesmo jogador. Os jogadores treinaram mesmo, para valer. Então, está no singular, tá? Algumas pessoas confundem essas formas, especialmente no caso do bastante. No caso do bastante fica uma dica aqui que eu acho que é muito útil para essa palavra, né? É só trocar por muito. Se muito ficar no plural, é porque bastante vai estar no plural, e assim por diante. Então, você sempre teve bastantes amigos. Olha lá, você sempre teve muitos amigos. Muitos estão no plural, logo bastante vai ficar no plural. As crianças estavam bastante felizes. As crianças estavam muitas felizes? Não. As crianças estavam muito felizes. Se é muito, é bastante. E para terminar, nós temos aí as expressões que estão relacionadas a certas situações, como é o caso de anexo, incluso e kit, tá? Muita gente acha que essas expressões não têm concordância, mas elas têm, dependendo da situação. No caso, elas concordam com o substantivo que estão relacionadas. Ah lá, segue anexa a documentação. Não é anexo, professor? Não, não é anexo. A gente usa anexo quando a gente diz a expressão em anexo. Ou quando a gente usa uma palavra masculina, como documento. Segue anexo ou documento. Agora, se estiver no plural, seguem anexos os documentos. E segue anexa a documentação, seguem anexas as documentações. Então, anexo vai concordar. Vai concordar com o substantivo, só não vai concordar se você tiver aquela expressão em anexo, tá? Incluso, remeto inclusa a segunda via do contrato, e não incluso, tá? Inclusa concorda com a palavra via. Nós temos aí inclusa, que é um adjetivo, e segunda, que é um numeral. E aí a palavra via, que é o substantivo. Então, inclusa segunda via. Tá no feminino, que concorda com via, que é feminino. E por último, os jogadores agora estão quites, né? Ou seja, eles estão com uma dívida quitada. Os jogadores estão quites, e não os jogadores estão quite, tá? Quites concorda com jogadores, está no plural. E por último, uma dúvida que é bastante comum, que muita gente tem, que é o caso da palavra obrigado. Muita gente acha que obrigado tem concordância ligada a quem você agradece, mas não. Obrigado concorda com quem fala. Então, eu, homem, estou agradecendo, eu digo obrigado pelas doações, como o médico, disse o médico. Agora, se a pessoa que está dizendo obrigado é uma pessoa do sexo feminino, então nós temos o quê? Muito obrigada, disse a professora. Então depende do gênero de quem fala, tá? Eu, como homem, digo obrigado. Se você for uma mulher, você vai dizer obrigada. Então, isso depende do gênero de quem está falando a expressão. Tudo bem? Espero que não tenham ficado dúvidas a respeito dessa questão. Se vocês tiverem dúvidas, vocês sabem, o horário nosso das aulas, das reuniões presenciais, é o horário no qual nós vamos tirar essas dúvidas, levantar questões extras a mais que sejam importantes a respeito disso.
Os exercícios já estão na plataforma à disposição para vocês resolverem, tá? E qualquer questão relativa a eles, entrem em contato comigo. Vocês me encontram tanto lá na plataforma quanto em outros meios de comunicação. Espero que fiquem todos bem, em casa, cuidando dos seus parentes e pessoas queridas, e a gente se fala na próxima aula, tá? Em que a gente vai tratar de um assunto bastante importante, que é o assunto coesão e coerência, diretamente ligado à escrita de redação de texto, também útil para o vestibular. Então fiquem atentos, não percam a próxima aula, que é muito importante. Obrigado e até a próxima. Valeu!